Igreja, nós vamos falar sobre um assunto bem, posso dizer que é extremamente solene. É um assunto exuberante, é um assunto especial, é um assunto muito importante, porque se nós entendermos a profundidade desse assunto, na medida e na proporção exata, a gente vai ter uma vida cristã melhor administrada aqui na terra e com mais sucesso em tudo aquilo que a gente escolher, em tudo aquilo que a gente for fazer, em tudo aquilo que a gente for realizar. A gente vai ter mais direcionamento e mais sucesso, porque a gente vai aprender a lidar com o andar de cima. Glória a Deus. Com as regiões celestiais, com aqueles que o Senhor enviou para pelejar pela sua igreja. Glória a Deus. Hebreus capítulo 1, versículos 13 e 14. A maioria, como foi, isso foi preparado hoje, talvez não dê tempo dar toda essa palavra hoje. Eu só peço a você que fique ligado, porque a palavra ela só vai fazer efeito na sua vida se você ficar ligado. Não pode existir uma das coisas mais difíceis para mim é quando eu perco o fio da meada. Sabe o que é perder o fio da meada? Vocês entendem essa pronúncia, não? Talvez vocês não tenham. O Tiago entende porque eu já expliquei, né, Tiago? Por exemplo, você está fazendo um tricô, um crochê, está ali a bolinha de lã, aí você perde a pontinha que você está fazendo e de repente, para você encontrar de novo, você vai perder tempo com aquilo. Ou seja, tira a sua concentração, pode tirar até a sua inspiração, né? Então, eu queria que a igreja entendesse que esse momento aqui é um momento espiritual. São 2 horas da sua vida que você tira para adorar a Deus e para receber o direcionamento daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Porque aos domingos talvez eu não possa falar com a profundidade, né? Que a gente pode falar nas quarta-feiras, porque domingo geralmente tem visitantes, tem pessoas que estão vindo para a igreja pela primeira vez e talvez não estariam com entendimento suficiente para compreender uma palavra com mais profundidade. Hebreus capítulo 1, versículos 13 e 14 diz assim: E a qual dos anjos disse: Jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Tem algumas pronúncias aí, traduções que tem estrado dos teus pés. Não são porventura todos eles espíritos ministradores? Você pode repetir comigo? Espíritos ministradores. Novamente, espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Quem é que vai herdar aqui a salvação? Quem é que está herdando aqui a salvação? Quem crê nisso verdadeiramente? Ou você acha que nós estamos aqui só por estar? Nascemos só por nascermos? Você não acredita que Deus tem um propósito maior com o teu chamado e com o meu aqui na terra? Enquanto os anjos estão pelejando nas mansões, nas regiões celestiais, aliás, nós estamos aqui na terra, no andar de baixo, trilhando, traçando a história da nossa vida. E que tipo de história você está traçando na sua vida? O que é que você vai ter para contar quando você estiver na mesa, ceando com aquele que deu a vida por ti, que deu a vida por mim, que deu a vida por nós, e ele está lá preparando um grande banquete. Eita, o céu deve ter muita coisa, muito espaço maravilhoso, e nós vamos, maravilha, pode sentar, igreja, pode sentar, aleluia. Muitas passagens aqui eu vou ler porque, como é um estudo que eu preparei, né? Hoje, a gente às vezes não está registrado ainda em mente, né? Na memória, as passagens bíblicas,
Por isso que eu vou ter que ler, porque eu não quero perder nenhuma informação. Porque eu acredito o seguinte: quando a gente lê um livro comum, até mesmo um livro de autoajuda, a gente tem que se concentrar, né, para poder entender o que está se passando com aquela história e o que é que a gente pode trazer para a nossa vida, para a edificação, para melhorar a nossa qualidade de vida. A Bíblia não é um livro comum. A Bíblia, ela é um livro espiritual. Ela é um livro de informações extremamente importantes para a nossa vida. Portanto, a gente não pode perder sequer na hora da pregação nenhuma referência. Porque muitas vezes você pode até pensar que está distraído, pode até pensar que não consegue entender, pode até pensar que não consegue levar esta palavra adiante, exercitá-la na sua vida. Mas o fato de você estar ouvindo e querendo aprender, o próprio Espírito de Deus que está ligado ao teu espírito vai te ensinar, vai te orientar, vai te fortalecer nessa trajetória, dessa caminhada de vida dos escolhidos de Deus. Quem é escolhido de Deus aí? Dá glória a Deus. Você no poder desta palavra, vá se alojando, vá se agrupando, vá se posicionando para sair daqui um guerreiro de Deus. Amém? Esse assunto é muito importante para a nossa vida espiritual, porque ele não é um assunto muito comum de se ouvir. Porque eles são rejeitados, esse assunto é rejeitado por umas pessoas e outras idolatram. Os saduceus, por exemplo, eles não acreditavam em anjos. Eles não acreditavam em anjos. E, no entanto, os anjos existem. Agora, tem alguns que não sabem administrar, tem alguns que adoram, que cultuam esses anjos, que reverenciam os anjos. Aí é onde está o perigo. Por isso que tudo na vida daqueles que servem a Deus e que lê a palavra e que recebe a preparação do Evangelho na sua vida, é muito importante que você preste atenção. Não vá apenas pelo assunto, pela conversa, pelo diálogo, pelo papo, pelo conhecimento, pelo que você está ouvindo, mas acompanhe dentro da palavra de Deus essa verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Os anjos existem, foram feitos sim. A palavra de Deus diz em Apocalipse, né? Capítulo 5, lá no versículo 11, que foram milhares e milhares. O apóstolo João viu milhares e milhares e milhões de anjos diante do trono de Deus, adorando a beleza da santidade do Senhor. Então eles foram feitos. Nem podem se reproduzir, nem podem morrer. A mesma quantidade de anjos que foram feitos ainda existem. Só que tem uma coisa que talvez a gente não se atente. Uma coisa muito importante que a gente precisa observar dentro da palavra de Deus. Geralmente a gente se atenta mais com o número de anjos que foram caídos, de estrelas que foram arrancadas, que caíram junto com o dragão, que são os anjos, as estrelas do céu, que foram expulsas, que é a terça parte. Não é isso que a palavra de Deus diz? Amém, queridos? Lá em Apocalipse. Só que tem uma coisa que eu quero que vocês foquem aqui, que eu quero trazer à memória de vocês, dentro da palavra de Deus. A terça parte caiu, mas o Senhor está dizendo aqui que ainda tem 2/3 que está lutando, que está pelejando agora pela igreja do Senhor Jesus. Oh, Espírito de Deus! Os anjos são encontrados em 34 livros da Bíblia. Referências direcionadas a anjos dentro da palavra de Deus tem 275 referências ligadas, relacionadas, né, aos anjos na Bíblia. E tem um teólogo chamado Francis Schaeffer que explicou de uma forma muito simples. Ele imagina assim, uma casa duplex, uma casa de 2 andares. A casa de baixo, as pessoas que moram lá falam, conversam, tocam, comem, sentem.
né? Mas a casa de cima, ela é um andar celeste, aonde as pessoas lá, elas nem existe corpo. A gente nem vê, mas a existência delas é real. E esse ser são os anjos. Amém, queridos? Há uma espécie de interferência muito forte, muito grande no mundo espiritual, entre as regiões celestes e o mundo visível, que é este mundo aqui que nós vivemos, onde nós estamos desenrolando a nossa história de vida. Então, são os anjos, eles continuam em ação até os dias de hoje, e eles agem não de forma aleatória, nem desordenada. Eles só agem na nossa vida por ordem de Deus. Eles são os diáconos de Deus a serviço de Deus hoje para a igreja. O propósito dos anjos foi feito para adorar a Deus. Glória a Deus. Eles foram feitos para isso, para adorar o Senhor. Amém? Mas hoje a palavra de Deus é bem clara que eles são ministradores, são seres ministradores que estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Diga para o seu irmão: muitos livramentos Deus te deu nesses 3 últimos anos. Você crê? Receba. Você não está aqui? Livramento. Você não está aqui? Livramento. Você está respirando, tem fôlego de vida, está andando, está glorificando a Deus? É livramento. Quantas intervenções divinas Deus não tem feito na nossa vida sem nem percebermos delas? Nem sabemos, porque a maioria das vezes nós não vemos. Glória a Deus. Os saduceus na época de Jesus negam a existência dos anjos, e temos outros extremos, aqueles que adoram os anjos, que prestam culto aos anjos. Estes eram os místicos, os gnósticos. E o apóstolo Paulo discutia esse erro, essa heresia, lá na carta de Colossenses. Lá no capítulo 2, você vê que o apóstolo Paulo, ele critica esse tipo de comportamento. O homem não é para adorar aos anjos. Se você observar lá em Apocalipse, ainda vou falar aqui que está tudo registrado. Lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, quando o apóstolo João estava na ilha de Patmos, que ele começou a ter as revelações, e que o anjo chegou para ele e disse: olha, escreve aí o que está sendo revelado para ti. Diz a palavra de Deus em Apocalipse 20, versículo 10, que o apóstolo João se debruçou, se ajoelhou para adorar aquele anjo, e aquele anjo não aceitou a reverência do apóstolo João, porque só a Deus, só a Jesus, só ao Deus trino e uno que a igreja tem que reverenciar. Oh, aleluia! Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Entretanto, devemos saber que os anjos estão trabalhando a serviço de Deus para cuidarem, protegerem da igreja do Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes você e eu já fomos protegidos e guardados por esses anjos? De acidente, de ataque. Quantas histórias a gente não sabe, né? A gente sabe de história até do pastor Matatias, o nome desse pastor. Eu acho que era um pastor presbiteriano que chegou numa cidade do interior, né, de São Paulo, e ficou extremamente incomodado o povo daquela cidade, principalmente família de coronéis, o povo mandador para matar. Naquela época existia muito isso, não era, pastor? E aquele pastor foi entrando lá na cidade de cavalo, e de repente aquele pistoleiro que foi contratado para matar aquele pastor, diz que chegou do lado do pastor e tinha um homem no outro cavalo do lado do pastor, com um porte muito grande, como se fosse soldado, protegendo aquele pastor, e o homem desistiu de matar. E aquele homem se converteu.
E quando aquele homem se converteu, ele procurou esse pastor e disse: me diga uma coisa, quem é aquele homem que estava do seu lado naquele dia que você foi abrir a igreja, que você entrou na cidade? Ele pensou: ninguém, eu estava só. E é assim que Deus faz, porque Ele é fiel. Agora, para ter esse privilégio, igreja, a gente tem que estar ligado no Senhor. A gente tem que estar em obediência à palavra de Deus. Deus não vai proteger, Deus não vai enviar os seus anjos para proteger aqueles que vivem a sua vida de maneira desordenada aqui na terra, que vivem a sua vida de forma dissoluta, tendo as suas escolhas erradas. Deus não vai prover para esse tipo de pessoas. A provisão de Deus é para a igreja do Senhor Jesus. A própria palavra de Deus diz: para aqueles que hão de herdar a salvação. E esses que hão de herdar a salvação, em primeiro lugar, tem que crer que Jesus morreu por nós e que Ele é Filho do Deus vivo, que Ele é o Messias, o enviado. Em segundo lugar, tem que procurar vivenciar o contrato bilateral, que é a própria palavra de Deus na vida do crente. Amém, queridos? A pergunta é o seguinte: igreja, tem uma passagem na Bíblia que vocês conhecem, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Se nós tememos a Deus, amamos esse Deus e respeitamos esse Deus, o Senhor nos dá livramento. Amém, querido? A pergunta é: quem são os anjos? Vamos ver a origem dos anjos. Amém? Houve um tempo que os anjos não existiam. Os anjos não são eternos, como Deus é. Os anjos não têm o poder de criarem a si mesmo. Só quem é eterno é Deus. Eles não são autoexistentes. Quem os fez foi Deus. Só quem é autoexistente é Deus. Deus assim o é. Amém? Eles não são seres incriados. Não. Eles foram criados por Deus. Só quem é incriado é Deus. Porque Deus, né? Ele é eterno. Ele sempre foi, sempre é e sempre será. Glória a Deus. Eles foram criados por Deus. Isto está no Salmo 148. Quem for achando, por favor, por gentileza, vá procurando aí, porque eu estou com o microfone aqui na mão, não posso estar manuseando a Bíblia e o caderno ao mesmo instante. Salmo 148, dos versículos 2 até o versículo 5. Resumindo esses salmos aí, ele diz assim: louvai todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o Senhor, o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. Louvai todos os anjos ao Senhor, porque, resumindo, mandou ele e eles foram criados. Foi Deus quem criou os anjos. Veja aí, Gênesis 2, 1. Veja aí lá em Colossenses 1,16, pastor Tiago, por favor. O ideal seria ler um pouco mais, porque é tremendo o que está lá em Colossenses 1,16. Aliás, começando do 1,10. Tu queres ler ou quero que eu leia? Lê aí, pastor Tiago, em voz audível. Do 1,10. 10. Vai do 10 até o 18, pastor Tiago. Tá. Parte B do 18. Glória a Deus. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas
Ele nos libertou do império das trevas. Em algumas traduções tem: Ele nos libertou das potestades. Tirou você e a mim da mão do inimigo. Glória a Deus. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Só um minutinho, pastor Tiago. Olha aí. E nos transportou para o reino dos filhos do seu amor. Só está debaixo dessa unção e convivendo neste reino e fazendo parte dessas promessas quem vive no amor. Quem tem mágoa, quem tem ódio, está em pecado, está longe. Aí é um joio dentro da igreja. Tem que estar no amor. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Vai lá, pastor. Este é a imagem do Deus visível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Só um minutinho. Para ele quem? Jesus. Os anjos foram criados para adorar a Deus em primeiro lugar. Glória a Deus. Mas depois do sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário, que ele conseguiu cumprir com a missão dele aqui na terra, os anjos do Senhor foi ordenado para que servissem a propósito do reino de Jesus. Não é isso? É na oração que ele faz lá em João: Pai, não deixa que nenhum deles se percam. Não é isso? Eu vou para ti, mas cuida dos meus irmãos. Não deixa que nenhum deles se perca. Que coisa linda. Vai, pastor Tiago. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Amém. Até aí, pastor. Não pode mais, vá. Para em todas as coisas ter a primazia. A plenitude que nele habita. A primazia, o princípio, o início, a plenitude, a perfeição daquilo que ele é, né? Oh, louvado seja, aleluia. A vós também, que noutro tempo eras estranhos inimigos, no entendimento pelas vossas más obras, agora contudo vos reconciliou. A gente não entendia a palavra. Tinha pessoas que se desviavam de crente. Tinha pessoas que eu conheço que odiavam pastores. E hoje são crentes. Por quê? Porque na medida que você vai ouvindo, e na medida que o seu espírito vai tendo sede do poder daquela palavra, o próprio Espírito Santo vai trabalhando, vai lapidando, né? vai consolando, vai fazendo a obra na nossa vida. Cada vez que a gente busca, né, as coisas do céu, as coisas do Senhor, vai sendo acrescentada. Ainda tem mais. Quando você lê, é essencial que o crente crie um hábito de ler a palavra de Deus. Eu não consigo ler só um versículo. Eu não consigo. Se eu for ler uma história para entender e compreender o andamento dessa história, eu tenho que ler pelo menos o capítulo, é o que me satisfaz. Mas é porque eu exercitei esse hábito em mim, porque eu comecei lendo no início da minha conversão um versículo, 2, 3, e ainda dormi em cima da Bíblia. Porque ler a palavra de Deus e dormir é porque você ainda está passando por um processo muito grande de batalha espiritual. Porque o inimigo não quer que você consiga se concentrar na palavra e ter o entendimento necessário. Porque chega um tempo que você tem uma comunhão tão grande com a palavra de Deus, que quando você lê, quando você fala, quando você ora a palavra de Deus nos pontos e segmentos certos a favor da sua vida, é uma oração poderosa. Porque não é uma coisa que o homem ensinou, é uma coisa que o próprio Espírito Santo nos ensinou. Então tem muitas passagens bíblicas que você ora em cima daquela necessidade que você está vivenciando, é como se você estivesse profetizando que aquilo vai acontecer na sua vida. Essa é uma das estratégias que os crentes precisam aprender e a vivenciar.
Enquanto não há um aprendizado, enquanto participa de batalha, enquanto não está totalmente liberto, enquanto faz algumas coisas que pode afastar o poder do Espírito Santo de Deus, que pode afastar o poder daqueles que amam de ministrar, os anjos ministradores que amam trabalhar a favor da igreja, você está em cima do muro, você está vivenciando uma batalha tremenda. Hoje você pode estar no monte da alegria, da bênção, mas amanhã você pode estar no vale. Quando você tem essa comunhão com Deus, quando você vivencia o poder dessa palavra e exercita essa fé, tanto pode estar no monte como no vale, tanto pode estar na alegria como na tristeza, você vai ser constantemente, viver com júbilo, porque você sabe que a dificuldade, que a tristeza é algo para te trazer crescimento e comunhão com Deus, porque o pai só repreende o filho que ama. Então tem que aprender a exercitar isso e aprender a ter cada vez mais uma comunhão com Deus e vivenciar mais ainda a palavra de Deus, para que a gente crie sobre nós uma armadura espiritual poderosa e fortalecida. E com essa armadura, o inimigo de lá para cá não tem como nos setar. E nós preparados dentro da palavra de Deus e vivenciando esta palavra, a gente ora e repreende e a gente fica dando cada vez mais um passo maior em direção da vitória. Quem quer vitória aqui? Quem quer vitória aqui? Tem gente aqui que está em batalha. O Espírito Santo está dizendo que, olha, eu estou te ensinando coisa que faz anos que eu quero te ensinar e tu não aprendeu. E tu vai aprender aqui, porque tem coisas grandiosas para fazer na tua vida e tu vais fazer. E tu vais testemunhar, porque enquanto tu estiver ligado a mim como a videira, tem que estar ligado ao Pai, aleluia. Como tem que estar o ramo ligado à videira, que é o Pai, eu farei prodígios na tua vida. Aleluia. É muito importante entender que houve no mundo angelical uma rebelião. Houve. E se a interpretação de Apocalipse 12:13 ela estiver correta, ela estiver certa, quando o dragão cai, né, ele era usado, quando ele cai, ele arrasta a terça parte das estrelas, e esse termo estrela era usado para anjos, conforme o livro de Jó, não é isso? Quando Deus lançava os fundamentos da terra, lá no livro de Jó diz, acho que é Jó 38, eu não estou com ele registrado aqui, eu notei, né? Diz que os anjos, as estrelas, se alegravam. Ou então, quando a gente vê que essa terça parte de anjos que caiu, dá a impressão que estes anjos são numerosos. E que com o cair da estrela d'alva sim, porque você olhar nas mensagens bíblicas, nas referências, tem a estrela da alva, não é isso? A estrela da alva, que é a estrela d'alva, que é quem? Lúcifer. É o Lúcifer, não é isso? O pastor Tiago tem falado muito sobre isso. Transformado em Satanás, Diabo, Abaddon, Apolion. Não é isso que quer falar, pastor? Lúcifer é um nome em latim, né? Em latim. Não é um nome próprio, é um título. É um título, exatamente, né? Que arrasta consigo a terça parte dos anjos que se rebela contra Deus e fica a favor desse inimigo, né? Que é esse Lúcifer. E são transformados em quê? Em seres malignos. A terça parte fica pelejando e lutando contra os homens, para a queda dos homens, mas temos 2/3. Se você colocar aqui num círculo, né? Você pega um círculo e divide ele em 3. Não é isso? Uma parte dessas 3 partes foi o que caiu. Gente, se a gente parar para pensar sobre isso, é uma coisa muito gloriosa. A igreja, ela é muito privilegiada. Diga aí para o seu irmão, Jesus te ama demais, meu irmão. Deus te ama demais, ao ponto de dar o filho dele. Isso é um privilégio muito grande. Enquanto a terça parte caiu, tem 2/3, ou seja, o dobro da terça parte, lutando e pelejando pela igreja que glorifica ao Deus vivo que deu a vida por nós. Entenda isso, aprenda as estratégias para que você vença em todos os pontos e segmentos na sua vida. O crente não pode perder nenhuma batalha.
O crente convicto, o crente obediente, o crente que entende a palavra de Deus, o crente que vive a palavra de Deus, não perde nenhuma batalha e vive se rejubilando na glória ainda de Deus aqui na terra. Porque Deus é Deus e Ele é o dono de todas as coisas. Vamos olhar agora a natureza desses anjos. Primeiramente, os anjos são seres espirituais incorpóreos. Eles não têm corpo. Eles não têm corpo. Apenas eles recebem um corpo que chamamos teofania, que é o momento que Deus quer, através deles, realizar alguma coisa aqui na terra. Só por aquele momento. Eles não ficam direto com aquele corpo. Eles só recebem aquele corpo quando eles precisam realizar algo de Deus aqui na terra. Amém, queridos? A favor do povo de Deus. Amém? Eles não têm corpo. Está escrito lá em Hebreus 1,14. Amém? A palavra de Deus diz que eles são o quê? Espíritos ministradores. Não é isso que tem lá em Hebreus 1,14? Espírito ministradores. Quando o anjo assume uma forma física para exercer algum trabalho ordenado por Deus, isso não é permanente, é só para cumprir aquela missão que ele precisa cumprir. Por exemplo, o anjo que luta com Jacó lá no vale de Jaboque. Quando ele vai, o sonho que Jacó tem, que é o anjo subindo e descendo a escada. Aquele anjo ali, Jacó queria ser abençoado, porque estava com medo do irmão dele, ele sabe que tinha pecado contra o irmão. Ele disse, não vou nessa sozinho não. Senhor, eu só te solto depois que tu me abençoar. Então aquele momento ali foi um momento de teofania. Deus se manifestou a favor de Jacó através daquele anjo. E ele deu um corpo. Uma parte corpórea foi dada ali àquele anjo. Os anjos que se hospedaram na casa de Ló. Vocês lembram dessa passagem? Que os sodomitas, os promíscuos, queriam coabitar com os anjos. Eles receberam um corpo para cumprir aquela missão. E o que foi que eles fizeram? Cegou todo mundo. Todo mundo ali, os pecadores ali, os que estavam com cão nos coros, foi cego, para poder não ver, para não prejudicar a missão que eles tinham que cumprir. Qual era a missão? Tirar aquela família do meio daquela cidade promíscua, daquela cidade que ia ser o quê? Exterminada pelo fogo, pelo enxofre. Foi isso que aconteceu. Amém, queridos? E também os anjos que foram visitar Abraão, que se alimentaram na casa de Abraão. Também ali eles receberam um corpo para cumprir ali aquela missão. E lá em Apocalipse 19:10, o anjo que rejeita a adoração de João na ilha de Patmos. Então, eles assumem o quê? Uma postura física, mas essa é uma questão de teofonia e não uma manifestação da natureza própria, pois eles são incorpóreos. Os anjos os anjos são um exército e não uma raça. Eles não procriam. Então, a mesma quantidade do início da história existe até os dias de hoje. Só que 2/3 estão intactos, servindo a Deus a favor da igreja, e 1/3 se tornaram espíritos malignos, que são invocados por aqueles que fazem trabalho por lado do mal para tentar prejudicar a humanidade. A mesma quantidade daqueles que se tornaram demônios existe até hoje, como também a quantidade daqueles que continuam sendo as 2/3 existe até hoje. Jesus Cristo, quando foi refutar os saduceus que não acreditavam na ressurreição, trouxeram uma questão para ele sobre a lei do levirato. O que é a lei do levirato? A mulher se casava com o homem, aquela mulher não tinha tido um filho homem daquele homem, então ela tinha que se casar, o homem morria, o irmão tinha que se casar com ela até ter um filho, porque aí aquele filho ia representar como se fosse filho daquele primeiro irmão que morreu.
Aí eles trazem um questionamento. E aí, a mulher se casou com os 7 irmãos e não teve. E aí, como é que fica aí? Quando houver essa ressurreição aí, Jesus, tu que está dizendo que tem ressurreição, com quem é que ela vai ficar lá desses 7 irmãos? Aí Jesus pegou e disse assim: vocês não entendem da palavra? Vocês nem entendem a lei, precisa ler a palavra de Deus e precisa saber que o poder de Deus existe. Quem foi que disse que lá vai precisar o homem e a mulher se casar? Não precisa. O casamento só é dado ao homem aqui na terra. Lá não vai ser mais necessário. Glória a Deus. Então o povo totalmente... Nós estamos cheios de gente assim, totalmente desinformados, e falam com questionamento, como se tivessem convictos e certos de que aquilo é real, de que aquilo é certo. Mas são pessoas que não têm profundidade dentro da palavra de Deus, que nos orienta o que é correto, o que é certo. Amém, queridos? Os anjos nem se multiplicam, nem morrem. Os anjos são limitados. Lá no Salmo 103, 20. Vamos ver o que tem lá no Salmo 103, 20. Diz assim a palavra de Deus: bendizei o Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Anjos magníficos em poder. Gente, que hora é essa? Eu queria falar sobre o poder dos anjos. Tem uma passagem que fala naquela batalha, numa peleja que houve meu Deus do céu, dos filisteus, não, que só de uma vez só foram mortos 185 mil pessoas. Ali foi um anjo só que matou aqueles 185 mil, os soldados assírios. Não tem essa passagem que fala? Esses 185 mil soldados assírios, diz que foi só um anjo que matou. Por aí você tira o poder que esse anjo tem. Tem aquela outra passagem que tem lá em Reis também, que fala sobre o moço de Eliseu que se apavorou porque viu aqueles assírios ali. Isaías 37, 36. Como é que diz aí? Fala do anjo que matou. Dá aí o microfone para ele, por favor. Isaías 37, 36, que fala da passagem do anjo, que numa única noite em batalha matou 185 mil soldados assírios. Está vendo? Um anjo só. Glória a Deus. Tem aquela passagem lá na cidade de Dotã, né? Que o Eliseu disse, o moço ficou apavorado quando viu aquela ruma de soldados, e o moço ficou lá, é lá em Samuel, se eu não me engano, ficou apavorado quando viu aquele pessoal. Aí Eliseu pegou e disse assim: Senhor, mostra este moço, mostra este jovem, o que tu estás me mostrando. Mostra o que é que tem aqui, arrodeando aqui esse monte, né? Aí as escamas dos olhos dos jovens caiu, né? E ele viu a quantidade de carruagens e soldados de fogo que ia derrotar os inimigos de Deus. Eu vou encerrar aqui, porque vai ser dividido em 2 palavras, em 2 palestras isso daqui. Eu quero só lembrar você o seguinte: você tem um grupo, um exército, você tem uma quantidade e eu também, de anjos muito grande, que está aqui para pelejar por você e por mim. Se aposse da bênção que o Senhor já entregou para a sua igreja. Os ministradores de Deus, os anjos que estão aqui para nos auxiliar, eles estão em peleja, em batalha. Creia, coloque isso em ação com poder e autoridade. Leia a palavra de Deus, não tenha vergonha. Escute as pregações em casa com voz alta. Leia a palavra de Deus em voz alta. Determine o poder que tem naquela passagem. Isso aqui vai acontecer com Elias, isso aqui aconteceu com Isaac, isso aqui aconteceu com Jacó, isso aqui vai acontecer comigo, porque eu também sou filho do rei. Porque o meu Deus, Ele é fiel e verdadeiro. Não tema. O inimigo que se levanta contra ti e contra mim, que tenta questionar, que tenta nos humilhar, ele vai cair por terra. Ele é que vai ser humilhado. Tira as escamas dos teus olhos e vê o que está ao teu redor. Essa vai
mensagem profética que eu deixo para ti. Porque esse momento eu creio que é um momento profético. Não é pela emoção, não é porque eu quero, mas é porque aquele que é o teu Deus, que é o meu Deus, que deu a vida por ti e por mim, Ele quer o melhor para a sua igreja. E Ele está neste lugar através do seu Espírito. Leva o poder desta palavra contigo. Seja vitorioso em todas as tuas escolhas. Receba o direcionamento do Espírito Santo e tudo vai bem na tua vida. Que Deus abençoe.